Hoje, dia 30 de setembro, o Felipe Luiz está completando um ano à frente do Flamengo. Poucos técnicos nessa década completaram um ano como treinador à frente do Flamengo. Eu queria saber a sua opinião, ou melhor, a sua avaliação. Como é que você avalia o trabalho do Felipe Luiz nesse um ano? O técnico que era jogador do Flamengo, terminou a carreira como jogador, se tornou técnico do Sub-17, depois foi técnico do Sub-20, foi campeão mundial com a equipe Sub-20 do Flamengo e foi promovido após a demissão do Tite no ano passado. Coloca nos comentários, eu quero saber como você avalia esse um ano do técnico Felipe Luiz à frente do Flamengo. O Flamengo não concorda com a forma do rateio e o Flamengo votou contra a maneira que foi aprovada no ano passado. E aí teria que ter uma nova reunião para ajustar como seria feito o rateio. Porém, os clubes não querem fazer a reunião. Então o Flamengo foi até a justiça e pediu para que o dinheiro fosse depositado em juízo até que essa reunião acontecesse. Assim foi feito. O Flamengo ganhou uma liminar e o dinheiro foi depositado em juízo. Agora o que os clubes precisam fazer? Fazer uma reunião e conversar e chegar a um consenso de um modelo de contrato que seja bom para todo mundo. Porque o que o Flamengo reclama é: eu estou sendo prejudicado no contrato. O contrato está ruim para mim. É só isso que o Flamengo reclama. Todas as vezes que o Flamengo se uniu a todo mundo, o Flamengo se prejudicou. Em 87, o Flamengo era do Clube dos 13. O Clube dos 13 falou para o Flamengo não jogar contra o Sport, o Guarani. Olha o problema que é o Campeonato Brasileiro de 87 até hoje. Vai para a Justiça, volta da Justiça, é do Sport, é do Flamengo, aquela coisa toda. Ano passado, esse ano, não vou nem muito longe, esse ano, o Flamengo levantou uma bandeira contra o calendário do futebol brasileiro que foi modificado no meio do campeonato. O Flamengo brigou com a CBF. Todo mundo soltou a mão do Flamengo. O Palmeiras, mesmo sendo prejudicado, soltou a mão do Flamengo. Então não tem esse negócio. Quando o couro come, ninguém fica do nosso lado. O técnico, o presidente Luiz Eduardo Batista, está certo. Pegou todo mundo de surpresa, prejudicou os clubes. Meu amigo, o que é meu, eu não vou ser prejudicado por causa dos outros. E pronto, é a visão do Flamengo hoje. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo a venda do Alan do Flamengo, porque o que acontece é o seguinte: o Sampaoli chegou no Atlético tem mais ou menos umas 2, 3 semanas, e é óbvio, é o modus operandi do Sampaoli. Todo mundo já sabe como é que o Sampaoli trabalha. Ele chega em um time e pede um monte de reforço. E aí, a informação que saiu no jornal O Dia, eu não sei se foi do Fabrício Lopes, que ele trabalha no jornal O Dia, mas eu vi que a informação é do jornal O Dia. O Sampaoli, lá no Atlético Mineiro, ele pediu 2 contratações específicas ao Menin para a próxima temporada. Assim que abrir a janela, ele quer essas 2 contratações. Uma é a contratação do Alan, volante do Flamengo, que foi comprado pelo Flamengo ao Atlético Mineiro. Ele pertencia ao Galo e o Flamengo foi lá e tirou ele do Galo, a pedido, inclusive, do próprio técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo tirou ele do Atlético. O Sampaoli, na época, eu lembro que ele atazanou até o Flamengo comprar o Alan. O Galo fazendo um jogo duro danado até que o Flamengo conseguiu comprar o Alan do Atlético Mineiro. Ele quer levar o Alan do Flamengo de volta para o Atlético Mineiro. Ele gosta do jogador. Então ele pediu lá aos menins que os menins comprassem o Alan de volta e levasse o Alan para o Atlético Mineiro de volta. O Data ESPN trouxe aqui alguns dados. O Flamengo, entre as 20 equipes do Brasileirão, é o primeiro em número de vitórias, o primeiro em número de derrotas, ou seja, o que menos perdeu na competição, apenas 2 derrotas na competição, o primeiro em aproveitamento, 75%, o primeiro em pontos conquistados, 54%, primeiro em pontos por jogo, primeiro em gols marcados, primeiro em gols sofridos, ou seja, o que menos sofreu gols, apenas 12. O primeiro em conclusões, 14. O primeiro em grandes chances criadas,
o primeiro em chutes para marcar. Gente, os números falam por si só. O desempenho do Flamengo é muito bom, não só desde a chegada do Felipe Luiz, mas no Campeonato Brasileiro desse ano. O Flamengo está tendo campanha de campeão. E foi o que eu falei no meu último vídeo. A vitória do Flamengo em cima do Corinthians é vitória de time que vai ser campeão ou vai brigar até a última rodada por esse título. O Flamengo, a forma como vem jogando na competição, a forma como vem lidando com a competição, como valoriza a competição, e como o Felipe Luiz é bom treinador, como o elenco do Flamengo é muito bom, é um time extremamente irregular. Eu acho que o Flamengo, para mim, é o grande favorito, sim, para ganhar essa competição. Os números, segundo o Flamengo, tá? 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates, 7 derrotas, 123 gols feitos e 40 gols sofridos. Ele tem um aproveitamento de 74%. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2024, a Taça Guanabara de 2025, Carioca 2025, Supercopa do Brasil 2025. Olha, a Copa do Brasil, embora ele tenha comandado a equipe em poucos jogos, ele deu uma aula de tática. Vocês vão se recordar, na ocasião o Bruno Henrique foi expulso, ele na mesma hora já sabia o que fazer, as alterações, enfim, e a Supercopa do Brasil ele ganhou muito bem também em cima do Botafogo, Carioca também, sem muitas dificuldades, digamos assim. Inclusive, a curiosidade é que quem fez o gol do título do Carioca foi o Juninho, que hoje não está tendo muitas oportunidades com o treinador. Muita gente me pergunta nas redes sociais, nas ruas, em grupos de WhatsApp, vem aí a renovação de contrato. Gente, não tem novidade. Não tem novidade. Ele tem um empresário, que é o Jorge Mendes, um empresário assim que tem uma entrada absurda na Europa. E eu acho que o Felipe Luiz agiu de uma maneira extremamente correta quando ele, entre aspas, fecha com esse empresário. Eu acho que todo bom profissional tem que ter as melhores pessoas ao seu lado. E o Jorge Mendes, se ele não é o melhor empresário, ele está no top 3 com certeza do futebol mundial. Já foi ou é empresário do Cristiano Ronaldo, só para vocês terem noção, do Nani e vários outros atletas bem renomados no mundo inteiro. Nas últimas conversas, ficou combinado que na próxima data FIFA, que é agora, em outubro, eles iriam voltar a se reunir. Existe a possibilidade do Jorge Mendes vir ao Brasil para sentar com o Flamengo, conversar pessoalmente com o Felipe Luiz, com o Flamengo, no caso, com o José Boto, até mesmo com o presidente BAP. Então, as conversas estão fluindo. O Felipe Luiz, ele não quer deixar o Flamengo, tá? É muito mais questão de ajuste, assim, por exemplo, tempo de contrato, base salarial. Ainda falta muito para renovação, mas eu acho que como os dois lados querem, isso facilita demais. Vai chegar a um acordo. Agora, até quando vai ser o novo contrato? Não tem como eu dizer. Base salarial, nem sei, nem quero saber também quanto ele vai ganhar se eles chegarem no acordo. O fato é o seguinte, desfrutem do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz, ele vai ser treinador de time grande da Europa. Ele tem tudo que precisa um treinador para comandar um grande time na Europa. Requisitos é o que mais ele tem. Ele fala várias línguas, isso a gente sabe que é um entrave para muitos treinadores brasileiros, inclusive, não só brasileiros. Ele tem um conhecimento tático absurdo, ele é extremamente conhecido mundialmente falando, um cara que teve uma carreira super vitoriosa como jogador. Ele tem todos os requisitos possíveis. Desfrutem do Felipe Luiz. Agora, ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus. Ele tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e Libertadores esse ano, sem sombra de dúvidas. Ele tem chance, isso pode acontecer. Não é nenhum absurdo imaginar isso. E se ele continua no Flamengo ano que vem, algo que o Jorge Jesus não fez, porque ele ganhou tudo em determinado momento, em 2019, e no começo de 2020, ele foi embora. Se o Felipe Luiz continua e ganha mais títulos que o Jorge Jesus, ele supera quesito idolatria, pelo menos na minha concepção. Para mim, por exemplo, como torcedor, eu acho que ele iria superar o Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus é o meu ídolo máximo como treinador. Mas o Felipe Luiz tem potencial para superar o treinador português. O GE soltou aí, o Flamengo está próximo de contar novamente com o volante Eric Pulgar. Em fase final de recuperação, o chileno já iniciou os trabalhos físicos e pode voltar a ser opção após a data FIFA, ou seja, após a data FIFA. O jogador ainda não treina com o restante do elenco, mas a expectativa é de que seja integrado gradualmente nos próximos dias. Quando Carrascal chegou ao Flamengo, muitos achavam que ele seria a sombra de Arrascaeta. Porém,
Dentro da análise do técnico Felipe Luiz e da diretoria, ele não veio somente para exercer essa missão. O colombiano é, na concepção do departamento de futebol, não só um 10 como também um 11, função que praticou com êxito na vitória por 2-1 sobre o Corinthians, ao invés de ser ele ou Arrascaeta em campo. O técnico Felipe Luiz optou pelos dois ao mesmo tempo e a escolha deu liga, com o colombiano tendo dado 2 assistências e o uruguaio feito um gol. Carrascal foi contratado pelo Flamengo em agosto, junto ao Dínamo de Moscou, por 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais na época. Até aqui são 7 jogos, com um gol e 3 assistências. A boa atuação diante dos corintianos faz com que Carrascal seja postulante a se manter como titular na decisiva partida contra o Cruzeiro nesta quinta-feira no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!